Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias, e hoje queria começar o programa com um pedido de desculpas. Calculem os senhores que eu fui ontem almoçar à Lagoa, ao restaurante do Carlos, passa a propaganda. Com o meu amigo Mário Jorge Costa estamos a preparar um trabalho de investigação para saber de onde é que ficavam os passos do capitão de São Miguel, o governador da ilha de São Miguel, Rui Gonçalves da Câmara, antes do terremoto de 1525 de Vila Franca do Campo. No Cabuco, não é no Cabuco, é na Lagoa, e nós temos estado a discutir isso, com base no Gaspar Frutuoso, claro, que diz que ele tinha uns sumptuosos passos onde passava o verão, fazia as vindimas, etc. E depois fomos almoçar ao Carlos. Bom, uma senhora cumprimentou-nos, eu até nem sabia se o cumprimento era para o Major, se era para mim. A verdade é que a senhora depois olhou para mim e disse: eu cumprimentei o senhor. Ó, meu senhor, eu já respondi, mas fiquei sempre sentado. E depois fiquei sentado porque fiquei atrapalhado, porque a senhora disse: olha, eu vivo na América e gosto muito do seu programa. Gosto muito do seu programa, o senhor é formidável, isto e aquilo, aqueles elogios todos, e cada vez mais enterrado na cadeira, sem saber o que é que havia de fazer. A senhora, eu agradeci, papagueando, porque, enfim, para a senhora era uma pessoa, um sábio do outro mundo, e eu fiquei sem saber o que é que havia de dizer, e esqueci-me de me levantar e de cumprimentar a senhora e de agradecer como deve ser. De maneira que a senhora, se me ouvir um dia neste programa, enfim, que aceita as minhas desculpas, porque não estava habituado a esse género de elogios. Normalmente nós somos criticados e não elogiados. Bom, hoje o meu convidado vem das bandas de São Roque. É João Manuel Muniz Costa, mas gosta de ser tratado pelo nome de família, João da Costa Berló. Eu tenho estudado as famílias açorianas, os nomes que normalmente hoje são quase conhecidos como apelidos e como alcunhas, quando de facto são derivados de origens espanholas, origens francesas, de origens alemãs, até inglesas, escocesas, irlandesas, italianas. E o nome Berló não me diz nada, mas eu conheço uma família Briló, que é muito antiga nos Açores. O meu ramo vem de Vila Franca, enfim, uma parte da família que se fixou na Vila Franca, e é possível que este Briló tenha dado em São Roque Berló. Na Vajão de Cima conheço um amigo meu que se chama Briló, e portanto pode eventualmente ser, eu não estou afirmando, mas pode ser a mesma família. Bom, mas vamos à entrevista, que é o que interessa. João Berló, como ele gosta de ser chamado, diga-me uma coisa: quem é o senhor? Onde é que nasceu? O que é que fez para essa vida fora? Vamos radiografá-lo todo. Olha, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Não, nós é que agradecemos. Muito honrado. Quem eu sou? Olha, sou um homem do povo, nascido em São Roque, há 66 anos, sou casado. Mas diga uma coisa, o senhor nasceu em São Roque e fez a sua escola em São Roque? E fiz a minha escola em São Roque. O meu professor foi o senhor António Alves dos Reis. Muito bem. Natural dos Mosteiros, mas que residia aqui em São José. E, portanto, ia a São Roque dar as aulas, ou você é que vinha a São José? Não, o senhor professor Reis, todos os dias, portanto, na caminhoneta do Varela para São Roque? Para São Roque, e depois, quando terminava a escola às 15 horas, à sua casa. Regressava. Eram muitos alunos em São Roque? Pronto, eu tenho uma foto com esses alunos, mas eu posso garantir que andava aí à volta dos 42 alunos. 42. E diga uma coisa, eram todos da mesma classe ou havia várias classes na mesma turma? Não, era tudo da mesma classe. Portanto, o senhor professor Reis pegou naqueles alunos e foi primeira, segunda, terceira e quarta classe. Agora chama-se primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O meu tempo foi a mesma coisa. Eu tenho 74, vou fazer, se Deus quiser, ainda este mês, e portanto
também a Dona Mariana Carreiro foi minha professora do primeiro à quarta classe. E, portanto, o professor Reis foi seu professor de primeiro. E que tal ele era como professor? Como professor, portanto, deixou-lhe uma boa marca. Como homem, uma pessoa excelente, né? Como professor, muito bom. Aprendi muito com ele. E digo-lhe que, portanto, eu só tenho a quarta classe. Eu digo sempre a quarta classe. Sim, isso é, digamos, o ensino oficial. Mas claro, um homem com 60 e tantos anos tem muito mais que a quarta classe, tem experiência da vida toda, não é? Sim, sim. E quando acaba a escola, o que é que vai fazer? O que é que faz? Portanto, quando saí da escola, eu comecei logo a trabalhar numa mercearia em São Roque, que era a mercearia, no tempo, era a mercearia Gogama, que era da família dos Cabrales da Povoação, que estavam a residir em São Roque. E foi para lá aprender uma arte, não é? Com que idade é que foi trabalhar? Com 11 anos. 11 anos. Comecei a trabalhar com 11 anos. Há aqui uma coisa engraçada, é que eu tinha mais ou menos 15 anos e chateei-me com um cliente. E então peguei de mim e vim-me embora. Abandonei o emprego. E o meu pai, como era pedreiro, o que é que fez? Disse assim, olha, muito bem, então tu vais estar agora uns tempos de castigo, tu vais trabalhar comigo de pedreiro. Ajudante de pedreiro, portanto. Ajudante de pedreiro, exatamente. E gostou da arte ou não? Que é que gostava mais, de marçano ou não, claro que eu sempre gostei de trabalhar ao balcão, no comércio. Atender pessoas, não é? Atender pessoas. E digo-lhe uma coisa, fala-se muito na Universidade da Vida, não é? Portanto, aprende-se muito. Eu tenho a quarta classe, mas eu tenho que dizer que foi trabalhando esses 43 anos ao balcão, quer na mercearia em São Roque, quer na firma Sociedade Técnica Açoriana, que eu aprendi muito. Porque o contacto com as pessoas, claro, né? Cada cliente torna-se um professor, não é? Mas diga uma coisa, e esse período que passou como ajudante de pedreiro do seu pai, lembra-se quais foram as obras em que esteve ou não? Lembro-me. Então diga lá. Lembro-me, portanto, em São Roque, que era mesmo do meu patrão, de onde eu estava. Foi um ano, para mim, foi um ano muito duro, porque o meu pai, portanto, apesar de ser filho, ele não me perdoava nada. Como um ajudante qualquer. Ele não me perdoava nada. Portanto, hoje, eu digo que valeu a pena, porque eu aprendi muito com ele. Nesse período de tempo em que esteve como ajudante. Um ano. E depois, passado um ano, o que é que fez? O meu antigo patrão quis que eu voltasse para a mercearia e voltou. E continuei até ir para a tropa. Até ir para a tropa. E vai para a tropa para onde? Portanto, no dia 13 de abril de 1970, portanto, dei entrada aqui na bateria, na Bagbu, portanto, puseram-me um carro na mão. Lembra-se quem era o comandante? Era o capitão Barros. Muito bem. Puseram-me um carro, quer dizer, eu sempre a trabalhar com papéis e embrulhos, né? Não tinha carta então, na altura? Nada. Mas teve que tirar a carta militar? Tirei a carta militar e depois segui com a Companhia de Caçadores 2788 e fui para o leste de Angola. Muito o primeiro ano. Conte-me essa viagem, como é que foi? O senhor foi daqui diretamente para Angola ou esteve ainda no continente? Portanto, saí daqui, isso é interessante, saí daqui no dia 21 de agosto, na segunda-feira das festas de São Roque, no Angra do Heroísmo, né? Fui para Setúbal. E calculo como é que não ia a sua alma, não é? Gostei muito. A minha mãe. Claro. A despedida da mãe é sempre terrível, não é? Sim. Foi a única vez que eu vi a minha mãe chorar, foi no dia em que eu embarquei para Lisboa para estudar, e não era para a guerra, era para estudar. Aí, claro, foi uma coisa muito violenta, porque você ia para a guerra e mãe é mãe, não é? Claro. Depois, então, portanto, ficamos mês e meio no R11, em Setúbal, né? Portanto, aí já a companhia formada. Como é que foi essa estadia em Setúbal? Qual era a sua especialidade? Era condutor? Era condutor. E, portanto, em Setúbal fez alguma coisa da sua especialidade ou ficou apenas à espera do navio para embarcar?
Portanto, vamos lá ver, fiquei com a minha companhia em Setúbal. E então, no dia 3 de agosto, Sim, 3 de outubro... Mas nesse tempo é que esteve lá um mês, não é? Um mês e meio. O que é que vocês fizeram? Se calhar um passatempo. Pois é, não houve nada, não havia serviços militares, nem nada disso, não é? O que é que se fez lá? Fez-se aquilo que já tínhamos feito aqui em São Miguel. A não ser, portanto, penso que foi uma semana que nós chamávamos a semana de campo na Serra da Rábida. Exatamente. Estivemos lá naquela semana, pronto, mas foi apenas, portanto, para alertar-nos um bocadinho, portanto, depois os superiores a explicar-nos, portanto, na preparação para ir para Angola. Depois vão de barco, a viagem dura quanto tempo? 9 dias. 9 dias. E desembarcaram em onde? Portanto, em Luanda, no dia 12 de outubro. Em Luanda. E depois como é que foi isso? As pessoas, isso foi no ano de 1970? Foi 1970. E, portanto, em 70 já não eram recebidos com flores nem nada disso, quer dizer, era como se fossem de serviço, não é? Claro. Aqui os primeiros soldados foram para lá, eram recebidos às palmas e com flores, etc., porque aquela gente estava em pânico com o terrorismo. Exato. Não é? Pois, mas, portanto, nós fomos para lá, portanto, de Luanda até Lumbala Velha, na fronteira com o Congo, portanto, levamos 6 dias. Para chegar ao destino. De comboio ou de caminhão? O primeiro dia de autocarro. Quantos eram vocês? Portanto, à volta de 150 pessoas. O segundo e o terceiro dia de comboio e os últimos 3 dias. Pronto, está a ver, ainda hoje se vê, portanto, os carros a cartar o gato para a doca. Portanto, nós fomos precisamente assim, com grades, tá? E com os saquinhos da tropa, com a nossa roupa, e dormíamos nos caminhões nessas últimas 3 noites. E foi fazer serviço para onde? Para Lumbala Velha. Lumbala Velha. E ficou lá sempre todo o serviço militar? Um ano que ficamos lá. E depois desse ano? E depois fomos transferidos para o norte de Angola. Portanto, Lumbala Velha ficava a 2.600 km de Luanda. E depois fomos transferidos para o norte, para uma localidade que era o Piri-Uqua. O nosso quartel era em Uqua, né? Ficava a 120 km de Luanda. Como era o quartel? Era uma coisa em pedra? Era um castelo? Não, portanto, o quartel, quer o do leste, quer o do norte, portanto, era tudo feito com vigas e, portanto... Vigas de madeira ou de cimento? Não. Tudo é madeira. É madeira. O telhado era de chapa, né? E portanto era forrado por fora com tábuas, aquelas tábuas de 25 milímetros, né? Portanto era com isso que... E depois então, à volta do quartel havia uma paliçada, talvez, não? Exato. Não, portanto... Esquece-me agora de dizer o nome, porque era quando havia os ataques, a gente, nas valas, havia as valas, exatamente, por se houvesse e foram atacados muita vez? Sim, fomos atacados. No dia 29 de março, no leste de Angola. Portanto, felizmente não, da nossa parte não houve nada. Né? Portanto, mas... Essa sua companhia, quando regressou aos Açores, vinha inteira ou morreu alguém lá? Isso é que custa um bocadinho. Claro, portanto, certeza, dois colegas que faleceram lá. Mas não foi em combate. Foi, portanto, no leste, porque passava lá rente ao quartel o Rizambeze, né? Tão conhecido Rizambeze. E então não havia água no quartel, era lá que a gente ia se lavar. Só que aquilo tinha assim uma zona com
pronto, um baixinho, assim se pode chamar. E então um colega meu, portanto, ao dar um mergulho, né? Portanto, parti aqui essa zona do pescoço, foi para Luanda, 2 ou 3 dias depois faleceu. E não sobreviveu. E já no norte, um outro colega, portanto, apanhou o paludismo. Depois aquilo as febres agravou-se, então. Foi para o hospital de Luanda também, portanto, não sobreviveu. Mas então vocês acabaram a comissão de serviço e regressaram para os Açores? Sim, regressamos no dia 24 de setembro de Luanda para Lisboa. De que ano? De 1972. Portanto, você entra para a tropa em 70? Em 70, em abril de 70. E está há 3 anos tanto na tropa, 70, 71 e 72? Portanto, 70, 71, 72. 2 anos e tal. Exatamente. E depois regressa e sai da tropa, claro. Sim, portanto, cheguei aqui a São Miguel no dia 25 de setembro, né, e pronto. Sei perfeitamente bem que o Sr. conhecia o gerente da Sociedade Técnica Açoriana, o Sr. Gil Torres. Somos famílias, né? E pronto, eu já tinha um lugar reservado para mim. E comecei a trabalhar até à minha reforma sempre na Sociedade Técnica Açoriana. E sempre na Rua de São João ou variou? Não, eu tive 27 anos na Rua de São João. E tive 6 anos na Rua Caetano Andrade, no nosso salão de exposição. Exatamente, sim senhor. Ora bem, isso é a sua vida profissional, mas depois o senhor tinha uma vida fora da profissão, não é? E como consta bastante rica, não é? Conte-nos isso. Sim, portanto, vamos lá ver. Eu sou daquelas pessoas que entende que em qualquer localidade é a pessoa que nasce lá que tem por obrigação de trabalhar na sua freguesia. Muito bem. Fazer aqueles que têm essa hipótese, não é? Dar um bocadinho de si à freguesia. Pronto, e depois eu comecei aliás, para lhe dizer a verdade, Sr. Eu comecei as minhas atividades desportivas em 1969, ano antes de ir para a tropa. Exatamente. E futebol? No futebol. Em São Roque? Em São Roque. Qual era a equipa? Havia 2, não é? Doutor, portanto, em 1960 fundou-se lá 2 equipas. Eram os amarelos de São Roque e eram os verdes de São Roque. Portanto, eu comecei sportinguista, portanto, ninguém simpatizei, não é? Simpatizei com o Sporting Clube Unidos, que eram os verdes de São Roque, e depois alinhou nos verdes, não é? Lá, sim, mas não havia condições. A freguesia de São Roque não tinha condições para ter 2 equipas. A verdade é essa. Uma acabou. Portanto, qual foi a que acabou? Acabou foi os verdes de São Roque. E depois juntaram-se aos amarelos? Não. Portanto, acabou. O grupo desportivo de São Roque, que é mais conhecido pelos amarelos, né, portanto, continuarem a sua caminhada e penso que estão bem. Estão bem, não é? Bom, é em São Roque que nasce o grande Pauleta, não é? Você sim. Ainda assistiu a algum jogo em São Roque do Pauleta pequenino ou não o apanhou? O Pauleta filho, porque o Pauleta pai também era um grande jogador de futebol, jogou no Micalense. E o pai, sim, foi do Micalense, mas também jogou no grupo desportivo de São Roque e jogou também nos verdes de São Roque. Está a falar do pai ou do filho? Do pai. Era um grande jogador também. Era um grande jogador. Era um assassino em frente à baliza, não é? Sim, bola nos pés daquele homem era rei de coela, não é? Sim. O filho herdou isso do pai. Exato, herdou isso do pai, sim senhor. Lembra-se de ver o Pauleta pequenino, o filho, a brincar à bola em São Roque, ou não se lembra disso? Lembro-me, porque, como eu já lhe disse, comecei bastante cedo as minhas atividades como dirigente desportivo, né? E o Pedro Pauleta começou as suas atividades na comunidade jovem de São Pedro.
Eu sei que foi em São Pedro. Portanto, São Pedro de Ponta Delgada. São Pedro de Ponta Delgada, exato. Foi na comunidade. Mas ele acaba por jogar em São Roque também, ou não? Sim, ainda. Portanto, vamos lá ver. Há 2 ou 3 anos atrás, o Pedro Paleta ainda fez uma época no Desportivo de São Roque. Muito bem. Aliás, ali é que ele acabou a sua carreira, exatamente. Bom, e então você vai para o desporto, passa de atleta para dirigente, não é? Eu? Sim. Não, eu comecei, foi sempre em 1969, sempre como dirigente. Já como dirigente? Já como dirigente. Nunca foi futebolista, portanto? Portanto, tive praticamente 10 anos que me dediquei ao... Hoje chama-se futsal, antigamente era futebol de salão. Sim, futebol de salão. Exatamente. Comecei com um grupo na Sociedade Técnica Açoriana, depois formei o meu grupo em São Roque, passei por outros grupos, portanto, porque gostava muito do desporto, do futsal, né? E então, mas a sua atividade não se limitou a isso? Não, Soutor. Portanto, neste momento eu sou o vice-presidente do Grupo Desportivo de São Roque. Portanto, mas no Grupo Desportivo de São Roque eu tenho já como dirigente, portanto, tenho praticamente 19 anos como dirigente, porque passei pelo Conselho Fiscal. Fui presidente da direção entre 87 e 92, tive 10 anos seguidos como presidente da mesa da Assembleia Geral, né? E a política nunca lhe interessou? Pronto. A política também me interessou, portanto, e fiz parte de algumas listas, por exemplo. O Sr. Doutor conhece tão bem o Sr. Dinardo Damas, que infelizmente já está no outro lado da vida, né? Portanto, fiz parte com ele de uma lista. Qual era o partido que vocês alinhavam? Olha, Doutor, eu fiz parte de uma lista do PDA, com o nosso amigo Edmundo Rego. Fiz parte com o Sr. Dinardo Damas, de uma lista do PS. E também há uma outra pessoa que também foi presidente da Junta de Freguesia de São Roque, que é o José Manuel Arruda Ferreira, também fiz parte de uma lista com ele. E a última lista em que estive lá incorporado foi com o professor Gilberto Rodrigues, portanto a lista do PSD. E alguma vez exerceu cargos na Junta de Freguesia ou não? Na Junta de Freguesia não. Na Assembleia então? Sempre na Assembleia. E que tais eram as Assembleias em São Roque? Eram como os impérios do Espírito Santo, que aquela gente zanga-se muito nas eleições? Ou eu assisti uma vez a uma eleição do mordomo, que eu não percebi nada daquela guerra, afinal não estavam guerreando nada, estavam só falando de alto, não é? Mas achei piada que é completamente diferente dos outros sítios da ilha, não é? Sim. Discutem muito, acabam por chegar à conclusão, mas, exato. mas discutem muito. E essas reuniões da Assembleia eram interessantes? Tinham alguma... tinham alguma consequência política, digamos? Eu digo uma coisa, portanto, todas as reuniões que houve da Assembleia de Freguesia, portanto, havia sempre interesse em fazer alguma coisa pela freguesia. Claro que, portanto, o doutor sabe perfeitamente bem que as listas, cada uma puxa sempre para o seu lado, não, mas eu também não tenho problemas nenhum em dizer que chegava-se sempre a um consenso, porque o que estava em causa não era os partidos políticos, o que estava em causa era a freguesia, o bem da freguesia, e quando se trabalha para o bem da freguesia, portanto... E a música nunca lhe interessou? A música? Doutor, portanto, 27 anos que estive na Filarmónica de São Roque. Então conte isso. São Roque tem uma filarmónica só? Sim, tem uma filarmónica. Como é que se chama? Filarmónica Lira de São Roque. Lira de São Roque. Sim, sim. E depois
Era músico também? Foi músico também? Não, foi só dirigente? Foi só dirigente. Nasceu para mandar. Dirigente desportivo, dirigente musical, e a banda era difícil de pô-la em funcionamento, ou há gente com talento em São Roque para a música? Ou seja, eu vou lhe dizer uma coisa, portanto, eu até fico satisfeito quando as pessoas falam comigo na Filarmónica e portanto, às vezes agradecimentos para que, eu fico comovido com aquilo, né? Embora sabendo também que fui apunhalado pelas costas, mas isso faz parte, não, faz parte. Mas digo-lhe uma coisa, portanto, eu fui nesses últimos 8 anos o presidente da Filarmónica, mas eu não posso esquecer pessoas que por lá passaram e que também dedicaram parte da sua vida. Nesse tempo tudo há de ter, por exemplo, mais de um maestro, não é? Sim, que é a figura-chave, não é? Sim, mais de um maestro. Tivemos um maestro, portanto, o mestre Humberto Subica, o maestro da Filarmónica Lira do Rosário, foi durante muitos anos, agora está, portanto, já está afastado pela idade. Mas ia falar aí numa pessoa que eu interrompi, desculpe, porque a figura do maestro fascina-me sempre, não é? Que acho que é a pessoa mais importante. Uma banda sem maestro não vai a parte nenhuma. Mas ia falar, penso que num vice-presidente ou assim. Portanto, vamos lá ver, o que eu queria dizer, antes de mim, portanto, eu não posso esquecer o presidente que, quando reabrimos a banda em 1987, quando a gente reabria a banda novamente, né, e o Sr. Manuel Vieira, o Sr. Manuel Joaquim, né, o senhor Humberto Tavares Faúlha, que desde já lá tem, também foi uma pessoa que se... Era um entusiasta também. Exatamente. Né? Foram fazer alguma viagem à América ou ao Canadá? Não. Nós só fizemos uma viagem em 1994 às São Joaninas. À terceira? Não havia hipótese de fazer melhor. E vou-lhe dizer porquê. Porque... Portanto, eu gosto de falar nisso porque não há nada a esconder. Há muita gente que critica. Nós, para termos a banda que tivemos, nós tínhamos que pagar os músicos, porque não tínhamos estudo da freguesia. Portanto, nós pagávamos os músicos, não havia hipótese de se arranjar dinheiro para fazer viagens. Conseguimos aquela em 1994, nas São Joaninas, que, portanto, foi uma coisa extraordinária. Pelo comportamento dos músicos, pelos serviços realizados, pelos aqueles 4 dias maravilhosos que passamos lá, e pelas amizades que se fez. Que se criaram. João Berlou, o nosso tempo chegou ao fim, isto anda depressa demais, não é? Eu agora, se me der licença, agradeço-lhe a ter aceito o nosso convite. Eu agora, se me der licença, vou apresentar aqui 3 livros. Com certeza. Pronto, olha, mais uma vez, eu queria agradecer o vosso convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós temos aqui vários livros, 3. Este é a família, é o mês da família. É um trabalho do francês Jacques Lacan sobre a família, é muito interessante, com um trabalho de cultura geral, que é bom ser meditado, porque a família é o núcleo central do átomo humano. E, portanto, se nós desprezarmos a família ou deixarmos a família desaparecer, a sociedade nunca mais vai ser o que é, e não sei se a felicidade será encontrada. Outro livro que vos queria apresentar era Mater, de Vítor Meirelles. Eu já falei neste livro, mas falei nele antes de o ler. Depois de lido, ficou realmente um encantamento, porque as poesias são muito lindas, sobre a mãe, é tudo o que ele escreveu sobre a mãe, ele é um grande poeta, e as pinturas que ele encheu o livro, ou ornamentou o livro, digamos assim, são muito bonitas e acompanham as poesias, que são realmente extraordinárias.
Foi o abraço dado que o teu pescoço afogou, no perfume o beijo usado que nos meus lábios ficou. Enfim, um exemplo de uma das poesias de Vítor Meirelles nesse livro tão bonito. E por último, biografias dos deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 1976-2007. É um livro que reúne dezenas de biografias dos nossos representantes da Assembleia Legislativa, no nosso Parlamento, e pronto, é um documento histórico que fica para a posteridade. Até o próximo programa.